Romanos, então, capítulo 6, verso 6, nós podemos ler a uma só voz esse versículo, né? É só um versículo. Romanos 6, 6. Vamos ler juntos? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Deus abençoe a nossa leitura, nossa meditação na palavra do Senhor Deus, embora na liturgia todo culto nos conduz para esse momento agora de reflexão da palavra. Durante o culto nós nos confessamos pecadores e buscamos recurso do perdão. Durante o culto nós louvamos a Deus, mas cantamos verdades que devem aquecer nosso coração, nosso espírito, nossa mente, para aquilo que a palavra de Deus declara a nosso respeito, dos benefícios que alcançamos em Cristo Jesus e das promessas de Deus das nossas vidas em Cristo Jesus. Durante o culto nós oramos, colocando nossas dificuldades, lutas, problemas nossas e também de nossas famílias, de nossa igreja, de nossa cidade, nosso país, né? Agradecendo, mas clamando pelo nosso país. Mas tudo isso deve convergir para o momento da palavra. Porque a palavra necessariamente não deve massagear nosso ego e falar, olha, você vai vencer, você vai conseguir. Não, a palavra ela sempre deve apontar para uma reflexão a respeito de Deus, da vontade de Deus sobre nossas vidas, da orientação de Deus para as nossas vidas neste mundo. Porque, infelizmente, enquanto muitos parece que só buscam a Deus para receberem os benefícios neste mundo, se esquecem que Deus age neste mundo e esse mundo ainda existe porque Deus tem um plano neste mundo. E o plano de Deus é salvar pecadores da morte eterna, através de Cristo Jesus, essa salvação. Por isso, eu convido você a lembrar comigo, a pensar comigo, que o ser humano, em todos os lugares, em todos os tempos, porque está afastado de Deus, porque vive em pecado, ele tem uma ânsia pela independência. Quem sabe até no Jardim do Éden, quando veio a tentação a Adão e Eva de serem como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quem sabe no meio desse pecado, dessa tentação, não existia aquele desejo de ser independente de Deus. E essa ânsia, pelo menos pelo que vemos na história bíblica e até na história humana, a ânsia do ser humano ser independente de alguma coisa, de alguém, ela tem crescido. O ser humano quer ser independente de tudo o que o prende, o que ele acha que o está limitando, que o está sugando. Porque o ser humano vê na independência um caminho para a felicidade. 7 de setembro é uma das datas comemorativas mais importantes do nosso país. Sim, é. 7 de setembro é uma data importante justamente por abrigar um dos principais acontecimentos da história do Brasil. A nossa independência. Independência do poder, do domínio português. Só que eu quero usar essa data e esse ar de independência para lembrar você que o mundo, os seres humanos no mundo inteiro, brasileiros ou não, querem independência. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos romanos, ele está escrevendo a cidade de Roma, mais especificamente, ele está escrevendo para os cristãos que estão na cidade de Roma. E aqueles cristãos, como toda a população romana, está debaixo de um governo monárquico, existe o César, um governo ditador, uma sociedade, um governo escravagista, porque na época de Paulo, em Roma, como muitos outros lugares naquela época, a escravidão era algo praticada e não eram só negros, não. Eram seres humanos que não tinham poder, riqueza, ou até alguns que tinham, se tornavam escravos de maneira... não era muito difícil. Roma não era
tão terrível aos olhos de Paulo, com tudo de ruim que existia, com a corrupção, quanto o governo das trevas e da escravidão do pecado. Por isso que encontramos em Romanos a revelação divina que nos mostra o plano de Deus para nos tornar independentes da escravidão, do domínio, não de Roma, não do governo humano, mas do governo sobrenatural, espiritual, que é o pecado. Afinal, governos humanos são temporais, eles passam. Onde está César agora? Ou Césares que passaram? Onde está Roma agora? Governos humanos passam, são passageiros, mas o governo espiritual do pecado, das trevas, esse é eterno. Esse traz consequências eternas. Roma, um império monárquico, um grande centro urbano, uma grande cidade, com os problemas de uma grande cidade, porque reúne uma grande quantidade de pessoas pecadoras, onde os pecados dos moradores, as violências sociais, as injustiças sociais que aconteciam ali todo momento, em todo bequinho, em todo lugar escuro, escondido, a corrupção dos políticos, dos senadores, dos Césares, revelavam a depravação total, não somente de Roma, mas no mundo que jaz no império das trevas. Eu pergunto para você, que diferença tem dos nossos dias? Se em Roma existia congestionamento de pessoas e de carroças, hoje nós temos congestionamento nas grandes cidades de pessoas e de carros. Mas a questão não é essa. A questão é espiritual, é eterna. Nos nossos dias, de um país que se vê independente, é diferente de Roma. A depravação total é antes espiritual do que temporal, momentânea. Nós temos aqui então, nessa carta escrita à antiga Roma, e olhando para a antiga Roma, como as nossas cidades, grandes ou pequenas de hoje em dia, o mesmo problema que ainda aflige a humanidade. Afligiu, aflige e afligirá. Homens, mulheres, adultos, jovens, crianças, que se encontram debaixo do cativeiro de Satanás. Que cativeiro é esse? Por causa do domínio das trevas? Sejam as drogas, na prostituição, na imoralidade humana, na idolatria, que deixa de adorar o Criador para adorar a criatura, a criação. Seja na rebeldia, que está dentro do coração humano, desde pequenininho, seja nas violências por palavras ou violências físicas em atos, seja na falta de amor, na falta de respeito ao próximo, nas mentiras que são proferidas assim tão facilmente, nas corrupções em todos os níveis de uma comunidade humana. Em todos os níveis. Mostrando assim esse império das trevas, a nossa necessidade da verdadeira independência, que é do governo das trevas, o domínio desse governo das trevas. Por isso eu quero aproveitar esse início de Semana da Pátria, relembrar com vocês três verdades nessa manhã importantes que nós aprendemos aí na carta aos Romanos. 3 verdades que Paulo nos diz no texto que nós lemos, Romanos 6, de 1 a 7. Verdades sobre o que Deus fez e fará em Jesus para nós, para que nós sejamos independentes verdadeiramente do governo das trevas e do poder das trevas. Para isso, eu quero convidar você a pensar então em Cristo. Não existe independência fora de Cristo. Então, vamos pensar em Cristo. Porque o verso 6 de Romanos 6, a primeira parte do verso 6 que nós lemos,
faz já uma declaração maravilhosa a respeito de independência. Diz aí: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos, não sejamos mais dominados, subjugados pelo domínio do pecado, pelo poder do pecado. Em Cristo, para nossa independência, nós fomos crucificados. Queridos, quando falamos de independência, quando anunciamos independência, nós cristãos, nós estamos olhando para a cruz. Nós estamos olhando para Jesus Cristo na cruz do Calvário. Na cruz, Jesus nos atraiu a Ele, nos atrai a Ele. A Bíblia diz que na cruz, Deus está chamando, convidando, atraindo para si todo ser humano. Porque todo ser humano está debaixo do domínio das trevas, do pecado. Na cruz, Deus nos chama a si, Deus nos atrai a si. Porque a cruz, ou Jesus na cruz, é a única solução libertadora. Olhamos para o Brasil e hoje questionamos, será que, alguns questionam, né? Será que foi bom nos tornarmos independentes de Portugal? Será que não seria bom nós sermos dependentes de outro país? Será que é bom ser independente? Bem, isso aí são coisas temporais. A Bíblia declara e afirma. É bom, nós precisamos, é necessário, e só tem um que pode manifestar a nossa independência do domínio das trevas, do poder das trevas. É Cristo Jesus. Porque nós, nele na cruz, ou com ele na cruz, nós somos independentes desse domínio, ou desse governo. João capítulo 12, verso 32. Declaração do Senhor Jesus Cristo, falando dessa atração, desse chamado de Deus, para essa independência que o ser humano pode alcançar em Jesus, na cruz do Calvário. João 12, 32 diz assim: e eu, falando Jesus, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. A atenção de todos se volta para a pessoa de Jesus, naquela horrível cruz. Mas essa atenção que se volta para ele, é esse chamado. Só existe independência do poder atemporal do pecado e das trevas através da cruz de Jesus. É na cruz do Senhor Jesus. Por isso que Paulo diz, na cruz, esse ser dominado, essa natureza escravizada pelo pecado, ela vai ser cravada, crucificada na cruz com Jesus. Porque é na cruz que fomos unidos na morte para esse reino das trevas. Primeira parte do verso 5 de Romanos 6. Paulo traz essa ideia. Porque se fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, Jesus morreu por causa de quê mesmo? Porque ele era bonzinho? Ele não morreu porque ele era bonzinho. Embora ele era perfeitamente justo e bom. Ele morreu porque ele foi uma pessoa que não tinha força para vencer o governo daquela época? Não, ele tinha poder. Tanto que antes de ser crucificado ele falou, olha, se eu quiser, eu peço que anjos venham e... Unidos com Cristo Jesus na cruz, na semelhança da sua morte, Paulo declara. Porque é aí que está a nossa independência do poder das trevas e do pecado. Porque na cruz o preço foi pago por Jesus Cristo. O pecado não tem mais poder sobre nós, porque foi pago a maldição do pecado na cruz em Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala, em Cristo nós fomos crucificados, para termos independência do domínio e do poder do pecado. Mas também em Cristo, no verso 3, nós vemos que nós somos sepultados. Sepultados porque na cruz devemos morrer. Na cruz é para morrer. Morrer para não voltar mais debaixo do domínio e da soberania daquele governo mau, corrupto. Verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua
morte. Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, nós somos batizados na sua morte. Com o batismo pela morte de Jesus, a nossa velha natureza pecadora, a nossa cidadania do reino das trevas foi sepultada. Em Cristo está enterrada. Nós não somos mais cidadãos do reino da morte e do pecado. Primeira parte do verso 4 aí. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Você se lembra que você declarou diante da igreja de Cristo, diante de testemunhas aqui na terra, mas também diante do céu, a sua profissão de fé em Jesus Cristo, único Senhor, único Salvador, aquele que veio para morrer pelos nossos pecados? Porque nele, unicamente nele, existe perdão e salvação, e fora dele não? Sim. Com o batismo pela morte de Cristo e sepultados em Cristo, nós somos justificados dos nossos pecados. Verso 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Não quem morreu nesse corpo, mas quem morreu a morte em Cristo Jesus. Porque a morte dele foi para a remissão de pecados. A nossa morte física é por consequência dos pecados. A nossa morte espiritual é porque somos pecadores. E se não nos arrependemos de nossos pecados, continuamos debaixo do jugo e do domínio das trevas. E essas trevas prometem ser eternas. Morte eterna. Mas em Cristo Jesus, não. Mortos para esse domínio, agora sepultados para esse domínio, não mais debaixo desse domínio. O preço já foi pago. Não devemos mais tributos nenhum ao reino das trevas, ao reino do pecado. Ele não mais governa a nossa vida. Nós temos um novo rei. É Cristo Jesus, o Senhor. Não é mais César, não é mais Roma, não é mais um governo temporal. Nós temos sobre nossas vidas o governo eterno de Cristo Jesus. Por isso que em Cristo, crucificados, em Cristo, sepultados, mas em Cristo seremos. Porque se eu parar por aqui, vamos estar crucificados, mortos e sepultados. Por isso que Paulo, versos 5 e 6, também nos lembra. Mas em Cristo, porque fomos mortos com Ele na cruz, sepultados com Ele pelo batismo, vamos ser ressuscitados nele. Verso 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, se fomos, certamente, convicção, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos mais o pecado como escravos. Nós podemos, queridos, sim. E nesse início de semana da independência do Brasil, eu quero lembrar da nossa independência espiritual, que nós podemos e nós devemos nos considerar mortos para o reino das trevas, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Verso número 11 de Romanos 6 diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Eu não posso aceitar a mim como cristão estar em qualquer lugar, em passeatas, em qualquer lugar ou em casa, cometendo pecados, ou de rebeldia, ou de blasfêmias, ou de violência verbal, porque eu tenho que morrer para essas coisas. Se eu estiver em uma passeata, se eu estiver em um congraçamento de pessoas, se eu estiver sozinho em casa, eu tenho que estar como morto para o pecado. Mas, continuação do versículo 11, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Uma pessoa só está viva para Deus em Cristo Jesus, porque sem Cristo ela está morta, ainda no império das trevas, ainda no pecado. É por isso que nós podemos e nós devemos entender o nosso lugar em Cristo Jesus. Eu preciso ver e entender que em Cristo Jesus estou crucificado, estou sepultado e de maneira atemporal estou ressuscitado, porque eu serei ressuscitado com certeza.
para a vida com Deus. Efésios capítulo 2, verso 6, diz assim: e juntamente com ele, Cristo Jesus, nos ressuscitou, opa, já foi ressuscitado? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Na eternidade, porque Deus não está ligado ao tempo, Deus não está limitado pelo tempo, na eternidade atemporal, nós já fomos ressuscitados com Cristo. E nós já estamos aonde? Assentados à destra de Deus Pai. Mas em Cristo Jesus. Sem Cristo isso é impossível. Mas em Cristo, já ressuscitados e já nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2,6. O preço foi pago. Nosso lugar é no céu com Deus. Não é mais no império das trevas. Somos cidadãos do reino de Deus em primeiro lugar. Desarraigados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor. Concluindo nossa meditação dessa manhã, em louvor, adoração a Deus, em gratidão a Deus, eu quero lembrar vocês que em Cristo Jesus não importa o tipo de governo humano ao qual estejamos submetidos neste mundo. Não importa qual governo que é, se monárquico ditatorial, se republicano democrático, não. O governo do pecado não mais domina, não mais escraviza nossas vidas, porque estamos em Cristo Jesus. Isso é o mais importante. E agora estamos neste mundo para proclamar que a verdadeira independência que precisamos não é de um mero e passageiro sistema de governo humano, mas do governo espiritual das trevas, que ainda reina neste mundo. E essa independência do império das trevas só pode acontecer através de Jesus. Só ocorre através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, queridos, sabendo isto, nós devemos viver e proclamar e levar esse entendimento, essa mensagem, essa palavra profética. Isso sim é uma palavra profética, porque é bíblica. Levar as vidas que nos cercam, para instigá-las, para exortá-las, encorajá-las a irem aos pés do Rei Jesus. Esse é o verdadeiro governo. Esse é o verdadeiro Senhor. Porque esse é o que verdadeiramente traz independência ao ser humano. O ser humano que tanto precisa de independência. Quero terminar usando as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo a respeito dessa independência libertadora. João 8,36, Jesus disse: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só em Cristo a verdadeira independência. Só em Cristo a verdadeira felicidade. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça, até nos nossos atos políticos, pessoas que proclamam em primeiro lugar a independência que está em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé, entregar esse tempo de adoração, de louvor, de meditação da palavra e de desafios a Deus, porque tudo é para a honra e glória dele. Pai Santo, obrigado pelo tempo que podemos estar aqui, como foi orado, reunidos como igreja, colocando nossa esperança, colocando nossas necessidades, colocando, ó Deus, nossos planos, nossas dores, não somente nossos, mas de tantos outros, na Tua presença, vislumbrando pela fé o que o Senhor pode fazer de maneira tão abençoadora, tão maravilhosa em nossas vidas. Em nossas vidas e também em nosso país. Ó Pai Santo, então, gratos, porque nesse tempo, olhando para o Senhor através da Tua palavra, com fé, nós nos alegramos, nós nos enchemos de esperança. Tu és a nossa esperança, Senhor. Gratos e certos de termos Te adorado, exaltado o Teu nome, anunciado a Tua palavra e verdade, conforme a Bíblia Sagrada, encerramos esse tempo de culto a Deus. Por isso,
te pedimos mais uma coisa. Que a tua graça, ó Jesus Cristo, que teu amor infinito e tão misericordioso e bondoso, ó Deus Pai Todo-Poderoso, que as tuas consolações, teu poder, tua força, ó Divino Espírito Santo, repouse sobre a tua igreja que está neste mundo, proclamando essa verdade em Cristo. Repouse sobre nossa igreja aqui em Conceição do Rio Verde, sobre nossas famílias, sobre nossas vidas, e não somente hoje, ó Deus. Hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te dê um bom domingo, uma boa semana da pátria em nome de Jesus. Amém.